Fala! Aí, bros! Tudo certo com vocês? E quem fala é a Luga para mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso. E no vídeo de hoje vai falar sobre a história da tradutora, poetisa e escritora Cecília Meirelles. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Cecília pouco conheceu o seu pai e sua mãe. Seu pai morreu 3 meses antes de seu nascimento. E sua mãe morreu quando tinha 3 anos. Ela foi criada pela sua avó, muito católica, que era portuguesa da Ilha dos Açores. Desde criança teve uma educação religiosa e já demonstrava grande interesse pela literatura. E aos 9 anos de idade, ela passou a escrever poesias. Ela finalizou o curso primário em 1910 e em 1917 ela tornou-se professora através do curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. E logo aos seus 18 anos, publicou a primeira obra de caráter simbolista, Expectros. Com 21 anos, se casou, mas seu marido sofria com depressão. Para sua infelicidade, ele suicidou-se. Em 1935, Cecília Meirelles, depois de 5 anos da morte de seu marido, se casa novamente com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo, com quem teve 3 filhas. Durante toda a sua vida, seja como professora, poetisa ou jornalista, sempre teve uma grande preocupação com a educação. Em 1934, Cecília Meirelles funda a primeira biblioteca infantil do Brasil, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. E em sua homenagem foi inaugurada a Biblioteca de Cecília Meirelles no ano de 1964, na província de Valparaíso. Ela desenvolveu uma grande atividade literária e jornalística, tendo trabalhado e colaborado com todas as revistas e jornais cariocas daquela época. No início de sua carreira, ela se aproximou de um grupo chamado Festa, em uma ala espiritualista do modernismo brasileiro. Por isso, suas primeiras obras publicadas costumam ser associadas ao simbolismo, apesar de ela não ter se filiado a nenhum movimento literário. Mas as características do neossimbolismo, tais como vento, água, mar, tempo, espaço, solidão, música, estão sempre presentes em suas obras e em seus poemas. Ela ficou conhecida internacionalmente, pois a partir da década de 30, quando já era uma escritora consagrada pela crítica literária, pelo público, também passou a lecionar literatura luso-brasileira na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro e na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Além disso, viajou muito fazendo cursos e conferências ao redor do mundo. Um dos lugares que ela mais gostava era a Índia. Tanto era o interesse de Cecília pelo Oriente, que o orientalismo e o espiritualismo sempre estiveram presentes na sua obra. Essa ligação com o Oriente a levou a ser tradutora do grande poeta hindu Rabindranath Tagore e do chinês Li Po. Ainda recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito do Chile e o título de doutora honoris causa da Universidade de Delhi, na Índia, pelas suas traduções do poeta hindu. Mas foi com O Romanceiro da Inconfidência, uma narrativa de história e lenda, que ocorreu um dos grandes momentos de sua vida como poeta. Apesar de não se desvincular praticamente em momento algum da orientação intimista que tanto marcou sua poesia. Lançado em 1953. Vai trazer reflexões de natureza política e social, como a preocupação com a liberdade, justiça, miséria, idealismo, ganância. Reflexões que fizeram o Romanceiro ser um dos mais importantes documentos literários de inspiração histórico-nacionalista. Cecília Meirelles se destacou com obras em prosa e apreciava muito escrever crônicas. Em suas crônicas, ela se preocupou pouco com o cotidiano e factual, casos são características do gênero. Ela conseguiu imprimir a crônica o mesmo tom reflexivo de seus poemas sem abrir mão de uma linguagem leve e coloquial. Ela, como cronista, é comparada
aos grandes autores de crônica do Brasil. Podemos dizer que com uma obra intimista e densamente feminina, Cecília Meirelles foi uma escritora muito prolífica, escreveu muitas poesias, incluso poesias infantis. Uma obra bastante particular e pouco conhecida de Cecília Meirelles é o infanto-juvenil Olhinhos de Gato. Baseado na vida de Cecília, conta sua infância depois que perdeu sua mãe, Matilde Benevides Meirelles, e como foi criada por sua avó, Dona Jacinta Garcia Benevides. Cecília foi premiada com um prêmio de poesia Olavo Bilac, prêmio Jabuti e prêmio Machado de Assis. E sua poesia foi traduzida para espanhol, francês, italiano, alemão, húngaro, hindi e urdu. E musicada, essa grande poetisa brasileira, mulher e que lutava por liberdade e justiça, a Cecília Meirelles nos deixa ao entardecer no dia 9 de novembro de 1964, na cidade do Rio de Janeiro, com 63 anos de idade, vítima de um câncer. No ano em que Cecília morreu, o Brasil tinha acabado de entrar no chamado Anos de Chumbo, que foram os mais de 20 anos de ditadura militar que governou o Brasil. Bros, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, deixar seu like e, por favor, compartilhe com todos os seus amigos para dar aquela força amiga. Então é isso e até a próxima!